Boa noite, meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma transmissão aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia, através do Instagram, nesta noite de sábado. Estaremos aqui com a nossa programação já conhecida dos irmãos, que tem como título Meditando na Palavra de Deus, né? E agradecemos os irmãos que vão chegando por aí para a nossa programação, chegando aos poucos. Aí que os irmãos, de fato, continuem conosco, aqui nesse momento especial em que nós estaremos refletindo na palavra do Senhor, ouvindo músicas de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. E vocês são todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos com o nosso irmão Flávio Oliveira, é membro lá da primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una. Nós o convidamos e ele prontamente aceitou estar conosco nesta noite, louvando a Deus. Flávio, que é poeta, é compositor, né, trabalha com rádio, né, e uma pessoa muito abençoada, e nós estamos felizes por podermos nesta noite estarmos juntos aqui na plataforma da Igreja Presbiteriana de Sertânia para esse momento de reflexão. Nesses dias tão maus que nós temos vivido, dias de restrições, dias de pandemia, nós precisamos, amados irmãos, fortalecer a nossa alma para o enfrentamento desses dias maus, e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente conosco nesta noite, né? O nosso abraço aos irmãos que estão chegando aí, nossa irmã Fátima, irmã Anita, Edna e tantos outros, Joana, né? Deus abençoe, e tantas outras pessoas aqui, Mônica, né? Deus abençoe esses nossos amados irmãos em nome de Jesus, né? Weslanas também conosco, Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Nós vamos aqui de imediato já convidar o Flávio para nós começarmos este momento aqui, momento de louvor, de adoração, de meditação. Vamos convidar aqui o Flávio, vamos esperar aqui a internet fazer a conexão. A irmã Fátima Leite também conosco, Deus abençoe em nome de Jesus. Aguardar aqui o Flávio. A princípio nós vimos ele aqui presente, mas não conseguimos adicioná-lo. Eu vou pedir a Flávio que coloque o celular na vertical. É necessário que nós estejamos com os aparelhos, né, de uma posição só, senão o Instagram ele não faz a conexão. Não sei se Flávio está com o celular na vertical. Irmão André, Ivan, Marlim, Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Socorro Feitosa, Sara Bessa, Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão nesta noite. Camila Nunes, aqui de Sertânia, Deus abençoe. Prazer tê-los todos conosco para esse momento tão especial nesta noite. Vamos aguardar o Flávio. Não estamos conseguindo conectar o Flávio aqui à nossa transmissão. Irmão Idelfonso também aí conosco. Deus abençoe, Idelfonso, família. Luzineide, Gabriele. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Boa noite, meu irmão. Me ouve agora, pastor? Agora sim. Tá tudo certinho aí? Diga aí, tá tudo certinho aí. Tá, só centralize um pouquinho mais, Flávio, o celular para que a gente possa ver você por completo. Isso, agora. Agora Tá certo, ok. pastor.
Certíssimo. Certo? Flávio, alegria muito grande tê-lo conosco aqui nesta noite, viu? Um prazer podermos compartilhar neste momento difícil, né, que nós estamos vivendo para todos nós, toda a nação brasileira e todo mundo. E é sempre um privilégio nós podermos ouvir a palavra do Senhor, refletirmos na palavra dele, né, que é a verdade, que é perfeita, que é inerrante, suficiente, né, para nos conduzir na sua vontade. É verdade. Pois é, então nós vamos fazer uma oração e nós vamos deixar Flávio bem à vontade para ele se apresentar, falar um pouquinho dos ministérios, né, que ele exerce. Como eu estava dizendo aqui, Flávio, nós trabalhamos, né, eu tive o privilégio de pastorear a primeira igreja de São Bento durante 5 anos. E foram 5 anos muito maravilhosos em que pudemos trabalhar, né, e com certeza Flávio, né, foi um ajudador, né, um cooperador do trabalho ali e, de fato, Deus continua abençoando o seu servo e Flávio vai falar um pouquinho, vai se apresentar aí para todos nós e ficar muito à vontade para cantar, para ministrar a palavra, Flávio. A palavra vai ficar com você depois que nós fizermos a oração, ok? Fica à vontade. Amém. Então vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós queremos, ó Senhor, louvar o Teu nome, te engrandecer, ó Deus, porque não há outro além de Ti. Nós estamos aqui, ó Deus, para honrar-te, ó Deus, para te bendizer, para dizer-te, ó Deus, o quanto Tu és amado nosso. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa existência, o Deus que, de fato, ó Deus, tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida. E nós te bendizemos, te louvamos. E nós dizemos aqui, como disse o salmista Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E de fato, ó Deus, nós temos desfrutado da tua presença, mesmo em tempos tão maus. E que nesta noite o Senhor receba mais uma vez, ó Deus, todo louvor, toda adoração. Que tudo que nós façamos aqui, ó Deus, seja do teu inteiro agrado, seja para o louvor da tua glória, o louvor do teu nome, Senhor. E que corações sejam tocados pela tua palavra, que nós sejamos apenas instrumentos nas tuas santas mãos. Assim nós oramos, ó Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com você, Flávio. Fica à vontade, pastor. Para dirigir, perguntar qualquer coisa, fique à vontade, viu? Ok. Então vou pedir para Flávio se apresentar aí, falar um pouquinho, né, do ministério dele, como é que ele tem caminhado mesmo nesses tempos difíceis. Boa noite, pastor. Boa noite aos irmãos que estão conosco. E na plataforma tá. Deixa eu desligar aqui esse meu leitor de tela que ele fica falando a todo momento. Parece que. Falando. Me ouve, pastor. Tá me ouvindo, né? Sim, tranquilo. Só centraliza mais um pouquinho o celular. E ficou bom? Agora tá bom. Pronto, aqui o meu leitor de tela estava aqui falando, contando uns segundos. Aí não ia atrapalhar. Certo. Boa noite, irmãos que estão conosco aqui no Instagram da IPB Sertânia. Eu quero dizer ao pastor Aguinaldo que é um prazer muito grande estar com ele. Eu tive o privilégio de tê-lo como pastor durante 5 anos, como ele bem colocou, e de servir a Deus junto com o pastor Aguinaldo. Irmãos, o Senhor me chamou para o Evangelho em 2010, através da Associação Refúgio Sobre Rodas. E aí a Associação Refúgio Sobre Rodas sempre recomenda que quando nós voltarmos para a nossa cidade, nós procurarmos uma igreja genuinamente evangélica. E eu já acompanhava o trabalho da primeira igreja presbiteriana aqui em São Bento. Tinha um programa de rádio com o pastor que foi antes do pastor Aguinaldo, o pastor reverendo Damião Alves, e eu falei com ele, o qual veio me buscar para a Escola Bíblica Dominical, onde eu cheguei em outubro de 2010, estamos há 11 anos, e tivemos o privilégio de servir a Deus junto com o pastor Aguinaldo, e trabalharmos com o Ministério de Música, trabalharmos pregando a palavra de Deus nas congregações,
o qual eu agradeço bastante ao pastor Aguinaldo, porque sempre nos dava o privilégio, né, e a responsabilidade de trabalhar também no programa de rádio da nossa igreja, que é o programa Palavra Verdadeira, que ainda hoje tem, né? E, pastor, respondendo a sua outra pergunta, infelizmente nós estamos online, né? A igreja aqui também está online, nossos cultos estão online, mas eu quero dizer que é uma experiência nova para mim, viu? Estamos aqui pela primeira vez participando de uma live, é a primeira live que eu estou participando. Oi? Está me ouvindo? A internet do Flávio deu uma travadinha, né? A gente não está conseguindo ouvir. Pronto. Está me ouvindo, não é? Agora sim. Pronto. Então, não sei se deu para os irmãos acompanharem tudo que eu falei. De onde parou, pastor? Você estava contando, né, da nova experiência agora com a igreja online, né, que tem sido uma nova experiência, novas oportunidades, né? Isso. A nossa igreja está online, a primeira igreja presbiteriana aqui em São Bento, como todas as igrejas, eu creio que aqui no estado de Pernambuco, por conta do decreto do governo estadual. E para mim é uma experiência nova, é a primeira live que eu estou participando, né? Eu nunca tinha participado de uma live, já tinha assistido muitas, mas participar efetivamente é a primeira. Depois de hoje vai ser a primeira de muitas, Flávio. Certo. Então vamos, diga lá, pastor, pode falar. Vamos louvar, né? Vamos louvar a Deus. Depois você traz a reflexão da palavra. Quiser falar mais alguma coisa do trabalho, né, do seu ministério, fique bem à vontade. Pronto. O Senhor, quando me chamou para o Evangelho, ele me deu uma coisa que eu realmente agradeço a Ele e uso para o louvor da sua glória, que foi a instrumentalidade da música. Tanto cantar como compor, nós temos consagrado ao Senhor. Né? E aí o Senhor me deu, eu sempre digo que não componho, eu sempre digo que o Senhor me dá hinos. E nós vamos cantar agora dois hinos da minha autoria. Né? O primeiro é uma oração cantada, eu quero que os irmãos façam desse hino a sua oração. E depois o título do hino é Eu Era Assim. Quando não estiver ouvindo, diga, viu, pastor? Tá bom, meu irmão, mas tá perfeito. Eu confio no Senhor, porque sei que Ele não vai me abandonar. Quando às margens do Jordão eu chegar e os labores dessa vida terminar, eu confio no Senhor, porque sua palavra assim diz. Quem deixar os seus por mim será feliz, irá morar no mais belo país. Eu confio no Senhor, nas minhas lutas nunca me abandonou. Eu confio no Senhor, porque é eterno por mim o seu amor. Eu confio no Senhor,
porque mais doce que o mel é sua lei. Plena paz ao seu lado eu encontrei, e na mansão celeste habitarei. Eu confio no Senhor, não importa o que vai acontecer, pela fé esse mundo eu vou vencer, e a coroa da vida receber. Eu confio no Senhor, nas minhas lutas nunca me abandonou. Eu confio no Senhor, porque é eterno por mim o seu amor. Eu confio no Senhor, porque mais doce que o mel é sua lei. Plena paz ao seu lado eu encontrei, e na mansão celeste habitarei. Eu confio no Senhor, não importa o que vai acontecer, pela fé este mundo eu vou vencer, e a coroa da vida receber. Eu confio no Senhor, nas minhas lutas nunca me abandonou. Eu confio no Senhor, porque é eterno por mim seu amor. Amém. Irmãos, que essa seja a nossa oração. Como diz essa oração cantada por São Miguel, continue confiar no Senhor. Nos tempos que nós vivemos, tempos tão difíceis, tempos, né? Mas que, como a letra da canção diz, não importa o que vai acontecer. A Bíblia diz que o Senhor venceu o mundo e que nós devemos ter bom ânimo, né? E aí, Amém. a próxima música, que também é da minha autoria não, o Senhor me deu, tem por título Eu Era Assim. Eu era assim, uma ovelha desgarrada, minha alma afastada do caminho da salvação. Porém agora a minha vida mudou, encontrei meu Salvador, que me deu seu perdão. Hoje eu canto a minha grande vitória, toda honra e toda glória para o que venceu na cruz. Sempre alegre, vou seguindo o meu caminho, não te deixarei sozinho, assim me falou Jesus. Eu era assim, o meu viver não tinha luz, a paz eu encontrei ao conhecer Jesus. Eu era assim, o meu viver não tinha luz, a paz eu encontrei ao conhecer Jesus. Eu era assim, uma ovelha desgarrada, minha alma afastada do caminho da salvação. Porém agora a minha vida mudou, encontrei meu Salvador, que me deu seu perdão. Hoje eu canto a minha grande vitória, toda honra e toda glória para o que venceu na cruz. Sempre alegre, vou seguindo o meu caminho, não te deixarei sozinho, assim me falou Jesus. Eu era assim, o meu viver não tinha luz, a paz eu encontrei ao conhecer Jesus. Eu era assim, o meu viver
não tinha luz. A paz eu encontrei ao conhecer Jesus. Ao conhecer Jesus. Ao conhecer Jesus. Essa eu não conhecia não, Flávio. Essa é nova para mim. Parabéns. Essa é nova. O senhor conhecia a primeira, não era o senhor não conhecia? A primeira sim, a primeira é do meu tempo aí ainda, né? Essa outra eu creio que já foi no decorrer aí da minha mudança, né? Uhum. É isso. Eu tenho outra, mas só que infelizmente eu não estou com o playback dela, né? Que era uma música que a gente cantamos muito, não foi, pastor? Aquela que diz só Jesus é Salvador, não há um lugar onde todo Isso, mundo, né? Esse é o carro-chefe. exatamente. Infelizmente eu não tenho o playback da música aqui para cantar, não é? É isso aí. Olha, tem uma espectadora nos acompanhando aqui chamada Nandinha Melo, né? Saudando você. Boa noite, meu amigo Flávio. Isso, a Fernanda é E, uma das pessoas que nós conhecemos no Refúgio Sobre Rodas, né? Ela é de Catende, tudo bem. né, da Igreja Batista de Catende, e nós estamos juntos no grupo de WhatsApp que nós temos, Refúgio Sobre Rodas, somos administradores e Fernanda tem feito um trabalho excepcional lá em Catende, né, com as pessoas com deficiência também. Certo. Ô, Flávio, fale um pouquinho do Refúgio Sobre Rodas para as pessoas que estão nos acompanhando terem um conhecimento maior, porque a gente fala Refúgio Sobre Rodas, as pessoas ficam pensando, mas o que é isso? Que trabalho é esse? Aí fala um pouquinho aí para a gente, Flávio, para todos nós que estamos aí participando. Pronto, pastor, é sempre uma alegria falarmos do Refúgio Sobre Rodas. O Refúgio Sobre Rodas foi um canal que o Senhor usou para me chamar para o Evangelho. A missionária de Nova Nabuco, ela foi acometida de um problema, o qual deixou ela cadeirante, e ela usou esse problema para, primeiramente, honra e glória do Senhor, né? E depois para abençoar pessoas. E ela deu início ao Refúgio Sobre Rodas, em Maragogi, em Peroba, que é distrito de Maragogi, onde ela leva pessoas 2 vezes por ano para conhecer a palavra de Deus, e ela também tem trabalhado também distribuindo cadeiras de roda para as pessoas. É o primeiro ministério, eu creio que seja do Nordeste, que trabalha com acampamento para pessoas com deficiência. Nós temos acampamentos para jovens, acampamento para casais, mas acampamento para pessoas com deficiência, esse é o primeiro no Nordeste. Esse acampamento ele tem o apoio da Igreja Batista do Rio Pequeno, em São Paulo, da Igreja Batista de Feira de Santana e também da Associação Rodas para o Mundo, que fica nos Estados Unidos, que é da americana Johnny. Inclusive, teve uma distribuição o ano passado de cadeiras de rodas lá no refúgio, onde pessoas de São Bento, pessoas de Catende foram beneficiadas. Mas sempre tratando, e aí, por exemplo, você tem uma pessoa com deficiência e você quer ganhar uma cadeira, então você entra em contato com a Dinalva e assim que ela tem essas cadeiras, ela distribui. Muito bem, muito bem. Ô Flávio, qual é o canal assim por exemplo, uma pessoa cadeirante que está em casa, nos acompanhando, nos ouvindo, como é que pode se fazer um contato? Eles têm site na internet, tem contatos assim para que você mantenha assim o primeiro contato, você conheça o trabalho? No Facebook, só é procurar por Dinalva Nabuco, missionária Dinalva Nabuco, que vai aparecer os contatos dela. Canal no YouTube eu não conheço, mas eu sei que no Facebook tem. E procurar nós também, né? A Fernanda também tem um canal no YouTube, que é Fernanda Mello. Inclusive, logo, logo também nós vamos estar com o nosso canal também. Né? E só é procurar, ou no Facebook a irmã de Nova Nabuco, ou nos procurar, eu, a Fernanda,
que nós fazemos a ponte. Muito bem, muito bem. Então, Nalva Nabuco, né, aí você procura aí no Facebook, a Fernanda Mello, né, também, o Flávio daqui vai estar se alinhando aí nesses contatos e com certeza vai se tornar bem mais fácil, né, para as pessoas encontrarem esse ministério, ter esse contato, tirarem dúvidas, bater um papo, né, de repente se engajarem nesse projeto aí que é de grande utilidade, né? É fantástico, pastor. A gente vê, por exemplo, pessoas que nunca tinham ido à praia, pessoas que não saíam de casa. A Associação Refúgio Sobre Rodas fica a 400 metros da praia de Peroba. E aí, claro, o primeiro objetivo é conhecer, né, a palavra de Deus. Mas imagine as pessoas com deficiência na praia, as pessoas fazendo teatro. É realmente um ministério abençoado por Deus. Exatamente. E não é apenas um passeio, né, Flávio? É um trabalho de inclusão das pessoas, né? De trazer as pessoas para serem, de fato, usadas, serem instrumentos, saber que tem um potencial para servir a Deus, para fazer coisas que de repente pensavam que nem podiam fazer, não é isso? É isso, eu sou um testemunho, pastor, disso. Eu nunca pensei, através do Refúgio Sobre Rodas, a primeira porta que me abriu, para que depois eu conheci a igreja, depois conheci os irmãos, e depois eu nunca pensei que estaria aqui fazendo essa live com o senhor agora. Tudo começou através da Associação Refúgio Sobre Rodas, e ela, a Dinalva, ela sempre acredita nas pessoas, né? Assim como o senhor e os irmãos da igreja acreditaram em nós. É muito importante isso que o senhor falou, que as pessoas acreditem na pessoa, mesmo ela tendo uma limitação. Exatamente, né? E aí eu trago a lembrança, né, de irmãos aí, não só Flávio, né, mas como a Ângela também, que chegou na igreja, eu tive a oportunidade de fazer o batismo dela, né? Teve também um tempo frequentando conosco o Júnior, não é isso? Isso, o Júnior, exatamente. Ele Isso. é membro da Igreja Batista, né? E ele estava frequentando conosco, exatamente. Isso. Tinha uma outra irmã que depois parece-me que viajou para São Paulo, eu não estou lembrando o nome dela agora, eu lembro que ela foi até para acampar. Mariana, ela está em Santa Catarina. Isso, né? Então ali na primeira igreja há um trabalho muito voltado, né? Mencionar aqui o diácono André também, muito envolvido, né, no trabalho, sempre participando dos acampamentos lá do refúgio, lá em Perobas, né? Eu lembro da festa aí, né? Quando ele ia participar, trazia fotos e era aquela festa toda. E a gente podia sentir um pouquinho desse trabalho. Infelizmente eu não tive a oportunidade de participar, ainda me comprometi, mas o tempo passou, mas não está fora de tempo para eu conhecer lá o trabalho, o acampamento lá com os irmãos lá em Perobas, né? Isso. O André eu sempre digo que é o nosso Barnabé, não é? Verdade. Estou muito grato a Deus, claro, a todos os irmãos que eu conheci, mas o André é muito especial na minha vida. Amém, amém. E a gente testemunha disso, a gente é prova disso, né? Então, Flávio, fica aí à vontade. Se quiser trazer a reflexão da palavra, cantar mais, fica à vontade. O horário aí tá com você. Então, eu pediria aos irmãos nesse momento que abrissem a palavra de Deus em Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 8. Pedir ao pastor Aguinaldo para fazer essa leitura para nós. Isaías 6, de 1 a 8. Abra sua Bíblia, você que está nos acompanhando nesta noite, se você tem uma Bíblia aí com você, abra em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Trata-se aqui da visão de Isaías e o seu chamamento. Diz assim o texto da palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo da mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Pai de misericórdia, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, a qual é infalível, não falha, a qual é imutável, não muda e a qual é inerrante, a qual é a bússola, a qual é a âncora e o manual do ser humano. Senhor, nos ajuda para que nós não possamos falar de nós mesmos. Queremos ser único e exclusivamente, Pai, um instrumento em Tuas mãos, que nós possamos, Pai, fazer tudo para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoa o Teu servo, o reverendo Aguinaldo, que está na direção dessa programação, e abençoa todos os irmãos e amigos que estão nos assistindo. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num momento de crise. E aí eu trouxe aqui o título dessa mensagem, o que fazer nos momentos de crise. Nós vivemos em uma crise moral, onde as pessoas não perguntam, é certo? As pessoas perguntam, dá certo? Nós vivemos em uma crise financeira, onde, infelizmente, poucos com muito e muitíssimos com poucos. Nós vivemos em uma crise religiosa, onde as pessoas já não sabem qual caminho seguir. E agora nós vivemos numa crise de saúde, onde as pessoas estão vivendo amedrontadas, onde as pessoas estão vivendo trancadas, onde as pessoas estão vivendo com medo, onde as pessoas estão vivendo, buscando, acreditando em uma vacina, onde as pessoas, quantas vezes as pessoas não diziam, quando passar 2020, 2021 será melhor, mas as pessoas se esquecem de olhar para o alto. Aqui, o profeta Isaías, ele viu no ano do rei Uzias do Senhor. Isaías, o rei Uzias, passou 52 anos governando Israel no trono. E foi um governo próspero, foi um governo abençoador. Agora o rei Uzias é morto. Agora aquela nação está à mercê de tantas coisas. Agora as pessoas estão procurando a quem se apegar. Agora as pessoas estão sem ver aquele que as pessoas viam com os olhos. Agora as pessoas estão procurando algo em que se apegar. E aí o que é que o rei Uzias faz? O que é que Isaías faz? Ele vai à casa de Deus. Ele vai exatamente onde nós temos que ir. As pessoas têm procurado se apegar nas vacinas, as pessoas têm procurado se apegar naquilo que os especialistas dizem, mas muitas vezes nós não temos buscado ao Senhor. E exatamente o rei Isaías, ele vai ao templo. E aí ele vai dizer assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Onde o Senhor estava? Isaías tem uma visão magnífica. Ele vê o Senhor sentado em um alto e sublime trono, em um alto e majestoso trono, em um alto e glorioso trono. O rei da terra, o rei de Israel, estava morto. Mas o rei do céu, o qual é glorioso, o qual é poderoso, o qual é majestoso, esse estava ali diante dos olhos de Isaías. E aí, a primeira coisa que Isaías fez
foi olhar para o alto. E quando nós vemos isso está no versículo 1 e 2, reverência ao Senhor. Diz a Bíblia que as bases do templo se moviam ao som daqueles que clamavam. Irmãos, como tem nos faltado reverência hoje para com as coisas de Deus? Como tem faltado reverência às pessoas? As pessoas estão banindo Deus da sua vida. Deus está sendo banido das escolas, está sendo banido das faculdades. Hoje, uma coisa que é escrita hoje, as pessoas acreditam, mas aquilo que foi escrito para o nosso proveito, aquilo que foi escrito para a nossa edificação, as pessoas não creem, as pessoas não acreditam. As pessoas têm deixado o Senhor de lado. As pessoas não têm reverência para com o Senhor. E Isaías, primeira coisa que ele fez foi olhar para o alto. E quando ele olha para o alto, ele exatamente tem a reverência do Senhor e tem a noção. Quando nós olhamos para o alto, é que nós vemos o Deus em que nós cremos. Alguém já disse o seguinte: quanto mais eu me aproximo de Deus, mas eu vejo o quão fraco eu sou e o tamanho do meu pecado. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mas eu vejo quão fraco eu sou e o tamanho do meu pecado. Nos versículos 3 e 4, nós vamos ver a santidade e a glória de Deus. A Bíblia diz que os serafins voavam, com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés e com duas asas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Irmãos, ninguém se aproxima de Deus para não perceber a sua santidade. A primeira coisa que o homem tem que fazer ao se aproximar de Deus é perceber a sua santidade. Que o Senhor é santo e que o Senhor é luz e que o Senhor conhece tudo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos. O Salmo 139 é maravilhoso. Ele vai dizer que ainda bem a palavra não nos chegou à língua, o Senhor já conhece. Ele diz assim: para onde me ausentarei da tua presença, Senhor? Se eu tomo as asas da alvorada e subo até o céu, lá estás. Se eu faço a minha cama lá no abismo, tu estás. E aí o profeta vai dizer, ele vai dizer o seguinte: eu te louvo, Senhor, porque me visse a substância ainda informe. Essa é a glória do Deus que nós servimos. O Deus Santo, o Deus glorioso, aquele que chamou todas as coisas, aquele que nos criou para o louvor, para a honra da sua glória. Nessa noite, se nós pudéssemos não focar nos nossos problemas, não focar na pandemia, mas focarmos no tamanho do nosso Deus, na santidade do nosso Deus, na glória do nosso Deus, na majestade do nosso Deus. Isaías diz que viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. O Senhor está sentado na sala do universo, de onde nada foge do seu controle. O Senhor não foi pego de surpresa com a pandemia. O Senhor não é pego de surpresa com nada. O Senhor governa tudo para o louvor da sua glória. E aí, alguém já disse o seguinte, que as crises e os problemas que nós passamos é o megafone do Senhor para que nós possamos nos achegar a Ele. E Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Muitas vezes, irmãos, nós estamos afastados do Senhor. Muitas vezes nós não temos buscado ao Senhor. E quando o buscamos, buscamos tão somente para resolver os nossos problemas, para pedir, para que Ele resolva os nossos problemas. Mas não buscamos Ele para louvar e para exaltar. Buscamos apenas o Senhor nos momentos mais difíceis, nos momentos de aflição, nos momentos de crise, nos momentos de luta. Quantas pessoas que estão desesperançadas da vida?
Quantas pessoas que as pessoas perguntam, por que você está depressivo? Por que você está triste? E as pessoas não sabem. Hoje, nós vivemos em um tempo em que a depressão é o mal do século. As pessoas estão depressivas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão em, muitas vezes, um labirinto, em um beco sem saída, porque esquecem de procurar aquele que tem a solução de todas as coisas. Mas aí nós vamos para o reconhecimento do pecado. Versos 5 e 6. Ninguém se aproxima de Deus para não reconhecer o pecado. Isaías, quando ele vê a santidade de Deus, a glória do Senhor, ele vai dizer assim, ai de mim, porque sou lábios impuros e habito em meio a uma população de lábios impuros, a pessoas de lábios impuros. Isaías confessa o seu pecado e o pecado do povo. Muitas vezes, irmãos, nós nos aproximamos de Deus, mas não reconhecemos o nosso pecado. Primeira coisa que nós fazemos nos aproximar de Deus é reconhecer que Ele é santo, reverenciá-lo e reconhecer a sua glória. Segunda coisa é reconhecermos nosso pecado. Irmãos, o pecado, ele tem assolado as nossas vidas. O pecado, muitas vezes, como a Bíblia diz, quando está sendo praticado, ele é doce, mas depois torna-se amargo. Porque, meus irmãos, como é difícil a situação de Isaías, quando ele diz assim, ai de mim, ele exclama, porque ele sabe que estava em meio a uma geração impura e de lábios impuros. Portanto, irmãos, quando nós chegarmos diante de Deus, nós temos que reconhecer o nosso pecado. Diante da santidade de Deus, nós temos que reconhecer o nosso pecado. E quando nós reconhecemos o nosso pecado, versos 6 e 7, há perdão para os nossos pecados. A Bíblia diz que um anjo tirou uma brasa com tenaz e tocou com ela os lábios de Isaías e disse, você foi purificado e os seus pecados foram perdoados. Não importa o pecado que você cometeu. Há um hino que diz assim, Deus lhe aceita do jeito que você é. Não, irmão, você pode ir a Deus do jeito que você é, mas você tem que fazer mudança. Nós não podemos chegar diante do Senhor sem reconhecer a sua santidade. Nós não podemos chegar diante do Senhor sem o glorificar. Nós não podemos chegar diante do Senhor sem reconhecer o nosso pecado. E quando há quebrantamento de coração, quando há arrependimento, o Senhor perdoa os nossos pecados. Que nós possamos, nessa noite, irmãos, fazer uma confissão de pecados ao Senhor. Muitas vezes nós estamos diante de Deus, sempre nos justificando. Moisés, ele tentou se justificar, porque o Senhor disse que ele não ia entrar na terra prometida, e aí ele diz o seguinte, mas foi por culpa dos israelitas. E aí o Senhor vai dizer, não, porque você não me glorificou, você não vai entrar na terra prometida. Irmãos, lá no Gênesis, quando os nossos pais pecaram, eles começaram a jogar a culpa um para o outro. O homem disse, a mulher que te obedece. A mulher disse, foi a serpente. Irmãos, nós temos que reconhecer os nossos pecados e nos quebrantarmos diante de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não despreza um coração compungido. A Bíblia diz que Deus não despreza aquele que se arrepende genuinamente de coração. Nós devemos reconhecer o nosso pecado. Quando nós reconhecemos a santidade de Deus, quando nós glorificamos ao Senhor, quando nós
reconhecemos o nosso pecado, o Senhor nos purifica. Quando o Senhor nos purifica, acontece algo maravilhoso. No versículo 8, nós nos tornamos instrumento do Senhor. Agora, Isaías, primeiro ele olhou para o alto e viu o Senhor. Depois ele olhou para dentro de si mesmo e ele viu que era pecador e habitava em meio a um povo de impuros lábios. Depois ele olhou para fora de si mesmo e viu a glória do Senhor. Agora ele ouve o Senhor. O Senhor o usa como instrumento. Quando ele ouve o Senhor dizer: a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele pode dizer: eis-me aqui. Mas nós só podemos dizer: eis-me aqui. Nós só podemos ouvir a voz do Senhor uma vez que nós reconhecemos nossos pecados, que o Senhor nos perdoa e que nós somos purificados. Então, nós podemos ouvir a voz do Senhor e sermos usados como instrumento, assim como Isaías foi usado como um instrumento naquela nação. O profeta Isaías escreveu um livro maravilhoso, escreveu a profecia falando exatamente do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver as profecias maravilhosas que ele escreveu, 700 anos depois se cumpriram. E que, por meio dele, o Senhor falou a Israel. O capítulo 53 é maravilhoso. Ele vai dizer que, pelas pisaduras do Senhor, nós somos sarados. No capítulo 9, ele vai dizer que o Deus forte, príncipe da paz, seria o príncipe da paz, seria o governo de Israel e que iria redimir o mundo. Mas Isaías só pôde fazer isso depois que ele viu a santidade de Deus, depois que ele reconheceu a glória do Senhor, depois que ele reconheceu o seu pecado, depois que ele foi purificado, ele ouviu a voz do Senhor. Nessa noite, meus irmãos, que nós possamos ouvirmos a voz do Senhor, e não somente ouvirmos, mas sermos usados como instrumento por Ele. Meus irmãos, há uma carência no mundo de pessoas que proclamem a palavra de Deus, de pessoas que propaguem a palavra de Deus, de pessoas que tragam a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia do Senhor aos homens. E a Bíblia diz que haveria um dia, e eu creio que nós estamos vivendo esse tempo, onde as pessoas teriam fome e sede de ouvir ao Senhor. Irmãos, não é a vacina que vai trazer a cura para o mundo, não é os remédios, não é os médicos, não é os cientistas, mas é o Evangelho da palavra do Senhor. E nós temos essa boa nova. Nós somos portadores. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas que nós temos um tesouro, e esse tesouro é a palavra de Deus. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, ele nos escolheu em detrimento dos anjos. Os anjos anelavam fazer esse trabalho que nós deveríamos fazer, que muitas vezes nós temos feito com tanta morosidade, com tanta indolência. Tudo obedece ao Senhor. A natureza, as estações do ano, as estrelas, a lua, o sol. Mas o homem que o Senhor criou a sua imagem e semelhança, teima e não obedecer. E o Senhor nos criou para o louvor e honra da sua glória e para proclamar, como Isaías mesmo diz. Um dos versículos que ele escreveu está lá no capítulo 61, ele vai dizer o seguinte: o Senhor me enviou para proclamar a liberdade aos cativos. Irmãos, quantas pessoas estão presas na depressão? Quantas pessoas estão sem saber o que vai acontecer amanhã? Quantas pessoas estão sem esperança? Quantas pessoas estão buscando algo para a sua vida, mas não estão buscando a fonte, o rio de água viva? Não estão buscando o pão da vida, não estão buscando a luz do mundo. Jesus Cristo está assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Irmãos, nós temos essa luz.
e nós devemos proclamar. O Senhor disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ninguém acende uma luz e coloca ela em lugar que ela não brilhe sobre tudo, mas acende a luz e coloca no velador para que ela brilhe e resplandeça sobre toda a casa. E aí Jesus vai dizer o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, só serve para alguma coisa, para ser pisado para os homens, pelos homens. Que nós possamos, irmãos, sermos luz do mundo, nós possamos sermos sal da terra, nós possamos ser proclamadores do Evangelho, propagador da sua palavra, e que nós possamos ouvir a voz de Deus. A quem irá e quem virá por nós, nós possamos dizer: eis-me aqui, a todo tempo. Há tempo fácil e há tempo difícil. Há tempo e há fora de tempo. Em pandemia, sem pandemia. Não importa o que aconteça. Nós somos embaixadores. Nós representamos o Rei dos céus e da terra. O embaixador, ele representa o presidente daquela nação. E nós temos o privilégio de sermos embaixadores de Cristo. Portanto, nessa noite, a mensagem que nós deixamos é: ouça a voz de Deus e diga: eis-me aqui. Reconheça a santidade de Deus, reconheça a glória de Deus, peça perdão pelo seu pecado e, uma vez purificado, deixe que o Senhor use como instrumento nas suas mãos e faça aquilo que lhe apraz, que é exatamente levar as boas novas para uma terra tão carente do Senhor, uma terra tão sem perspectiva, uma terra onde as pessoas estão buscando tudo, menos a Deus. Uma terra onde as pessoas estão buscando o milagre na ciência, uma terra onde as pessoas estão acreditando nos homens, mas que têm se esquecido de Deus. E nós queremos ser embaixador desse Senhor, que é imutável, inerrante e que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas mansões celestiais. Amém. O Senhor nos abençoe. Amém. Palavra desafiadora aí. Deus esteja a cada dia tocando o nosso coração, nos transformando e fazendo tomar os passos de Isaías, né, Flávio? Para servirmos a Deus de todo o nosso coração. E aí, vamos louvar mais? Tem mais algum cântico? Pronto. Esse aqui não é meu, né? Mas a gente vai exatamente cantar uma música que tem tudo a ver com o nosso tempo de hoje, né? A Bíblia diz, eu acho interessante, o reverendo Hernando Dias Lopes prega sobre esse tema e a gente olhando, né? A carta de Laodiceia. Lá em Laodiceia não tem problema doutrinário, não tem problema com ninguém, mas o problema é que eles eram mornos. Se via a Deus de toda e qualquer maneira, por não ter algo melhor a fazer. E aí o Senhor diz: quem dera se fosse frio ou se fosse quente, né? E aí essa música, ela fala exatamente sobre isso. Quem já leu Apocalipse, livro da revelação, com respeito àquelas cartas enviadas por João, 7 igrejas da Ásia, 2 delas vou dizer, e fazer 2 perguntas. Quero a igreja toda junta, com certeza responder. Quem é crente Laodiceia, misericórdia, Senhor. Laodiceia, crente morno, na igreja é um estorvo, e para Deus não tem valor. Quem é crente Filadélfia, graças a Deus aqui tem.
Filadélfia, crente santo, é por isso que eu canto, dessa igreja sou também. Quem é crente Laodiceia, agora não tem ninguém. Isso é bom para despertar, ler a Bíblia e estudar, para com Deus está tudo bem. Quem é crente Filadélfia, graças a Deus pelo sim, aumentar os congregados, como ser irmãos amados, Filadélfia até o fim. Quem é crente Filadélfia, graças a Deus pelo sim, aumentar os congregados, vamos ser irmãos amados, Filadélfia até o fim. Amém. Amém. A próxima música, ela exalta o Senhor e conta uma história muito bonita, né? A árvore e a cruz. Eu queria que os irmãos meditassem na letra dessa música. Eu gosto muito dessa música. E esse hino fala muito ao meu coração. Eu queria saber do próprio lenhador que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou ao cair no chão, e o machado que a lavrou quebrou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só vi madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Talvez o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime do autor da criação,
mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só vi madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só vi madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só vi madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Amém. Glória a Deus. Lindo louvor, né? Nos faz lembrar de muitas coisas, né, Flávio? É um hino bastante cantado, desde o passado, né, pela igreja. Muito bonito. Fazia muito tempo que eu não tinha escutado. Ah, que bom, pastor. Fica à vontade, pastor. Amém. Ô, Flávio, a gente está chegando ao finalzinho aqui. Nós estouramos já o nosso horário aqui de 1 hora. Mas eu lembrei aqui que quando nós mudamos aqui para a Sertânia, você estava trabalhando com um projeto de rádio web, né? Eu queria saber de você se o projeto ainda continua, se a rádio está no ar, se tiver, você deixasse aí o nome, né, para as pessoas poderem também acessar. Não, pastor, nós paramos. Eu estava trabalhando, mas assim, o painel ficou inacessível para a gente subir as músicas, subir a programação. E aí, como eu estava sozinho, porque rádio web tem que ter programa, né? Aí Verdade. tem que ter conteúdo. Aí nós acabamos optando por encerrar as transmissões. Mas eu sempre gostei de fazer programas, especialmente programa evangélico, né? Programa que exalta o Senhor. Uhum. Fala um pouquinho aí do IBN, né? Você me disse que está cursando o IBN, né? Fazendo o curso online, né? Isso. O ano passado, eu estava com uma grande expectativa. Nós íamos fazer o CPO, que era o curso de preparação de obreiro. Mas, infelizmente, por conta que o IBN ele não é acessível, né, para pessoas cadeirantes, não tivemos como fazer. E aí, depois, o Senhor sabe todas as coisas, veio a pandemia também. E aí, online, o Senhor, eu louvo a Deus, pastor, por essas ferramentas, né? Porque aí, graças a Deus, tem incluído muita gente. E aí chegou a oportunidade, nós fazemos CPL, que é o curso de preparação de líder, onde nós já vimos 2 módulos, Bibliologia e Panorama do Velho Testamento. Né? Bibliologia foi com o reverendo Milton César, que é o presidente do IBN, e Bibliologia, né? E Velho Testamento com o pastor Irineu Júnior. Mas tem sido uma bênção, tem sido uma bênção. Amém. O reverendo Irineu é colega nosso aqui do presbitério, aqui, pastor da Igreja Presbiteriana de Arco Verde. Ah, ele está em Arco Verde atualmente, é? É Arco Verde, é pertinho aqui, fica a 55 quilômetros aqui de Sertânia. Aham, exatamente. Pronto. E hoje choveu por aí, pastor? Aqui choveu bastante, entre as 17 e 18 horas, foi bastante chuva. Não, aqui não, Flávio. Aqui deu uma mudada, o tempo deu uma esfriada que estava bastante quente, ficou bem bonito, mas chegou a chover pouquinho, chovia fina mesmo, mas aí chuva mesmo não veio, não. Aham. Pastor, eu quero agradecer imensamente, certo? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Espero ter correspondido às suas expectativas. Deus abençoe e obrigado por nos convidar e obrigado por ter essa confiança em nós. Amém, Flávio. A gratidão é nossa, viu, pela participação. Foi muito bom. Vamos nos programar, vamos nos falando aí via WhatsApp e vamos programar um outro momento para estarmos juntos novamente, né? A ideia é que essa programação aqui da Igreja de Sertânia no sábado à noite, ela continue acontecendo, né? Nós não sabemos o desenrolar. Eu tenho dito aqui aos irmãos que os nossos planos são curtos, né? O plano para amanhã é para hoje, o plano. De repente tudo muda, né? Então a nossa intenção é de manter a live no Instagram sempre acontecendo e com certeza nós vamos aí fazer contato para termos mais outros momentos aqui nessa live, né? Que tem abençoado muita gente, tem alcançado muitas pessoas, né?
Então, fica a nossa gratidão. Um abraço aí para a irmã Ana, para a família, seu Jabes. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, pastor. Foi um prazer muito grande, uma experiência Amém. muito engrandecedora. Viu? Amém. Deus abençoe. Só dizendo aqui, avisando aos irmãos, daqui a pouquinho nós vamos hospedar esse vídeo lá no canal do YouTube, Pastor Aguinaldo Lins, IP Sertânia, e vocês podem ter acesso. Vamos compartilhar aí com o Flávio também, para Flávio compartilhar com os contatos também. E sempre pedimos, né? Siga a nossa página aí na internet, Igreja Presbiteriana de Sertânia, IPB Sertânia, e entre lá no nosso canal, Pastor Aguinaldo Lins, IP Sertânia, se inscreva, deixe o seu like, é importante para que nós possamos ter uma programação mais com mais equipamentos, né? A gravação pelo celular nos dá muitas possibilidades, né? Muitas vezes a gravação pelo notebook, muitas vezes as configurações não são tão boas, mas quando nós temos a oportunidade de gravar via celular, de fazer as programações via celular, a qualidade aumenta. Então, nós pedimos que vocês entrem lá no canal do YouTube, Pastor Aguinaldo Lins, IP Sertânia, e se inscrevam. É muito importante a inscrição de cada um de vocês para nós chegarmos aí a 1000 pessoas inscritas no nosso canal. Então, um abração, Flávio. Deus abençoe cada irmão que esteve aqui conosco. E até amanhã, se o bom Deus nos permitir. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Amém.